Como vimos no vídeo anterior, Wuji encontrou o antídoto que era um cogumelo. O protagonista escreveu que se ela conseguisse encontrar salvaria sua vida. Então a garota imediatamente pegou esse antídoto e o comeu. Ela estava feliz que agora ela seria capaz de escapar e evitar consequências ruins. Depois disso ela finalmente saiu da água e Shutianji se aproximou dizendo que estava feliz por vê-la após a batalha. Ele questionou se ela estava ferida e Wuji disse que foi envenenada acidentalmente. Mas agora estava trabalhando neste problema. O cara foi falar e de repente Wuji o interrompeu dizendo que sabia que havia uma fruta em seu bolso que poderia curar seu envenenamento. Então ela pediu para ele guardar a fruta e disse que era uma coisa boa. Shu ficou surpreso e disse que iria embora se ela não precisasse de mais nada. Wuji concordou e agradeceu pela preocupação. De repente ela se virou e notou que agora o fio vermelho que a conectava com o Shutianji havia se rompido completamente. Ela pensou que esta cópia foi originalmente criada para que Shu usasse as escamas de dragão como uma oportunidade para ganhar sua gratidão, mas agora a situação mudou. Wuji percebeu que essa poderia ser sua oportunidade de fazer algo. Acontece que o processo de remover o veneno e desintoxicar só fortaleceu mais seu corpo. Ela percebeu que precisava de escamas de dragão não apenas para criar a formação de 4 imagens, mas também como um item para extinguir o espírito divino. Muitas pessoas ficaram descontentes com a continuação do livro e disseram que não era o que esperavam. O protagonista já esperava tal reação. Ele pensou que o envenenamento da heroína era equivalente a um fracasso porque esse não era o sentido do enredo. Ela não deveria se salvar. De qualquer forma, Shu pensou que não deveria discutir com os leitores. O jovem sorriu e pensou que agora não queria mudar nada e continuar escrevendo um livro no mesmo enredo. O escritor achou que tinha arriscado tudo e mudado a trama e então talvez seu conto estivesse fadado ao fracasso. Mas ele não se arrependeu porque ele gosta de ver Wuji feliz. Ele lembrou que seu amigo Zan disse que ou ele se transformava em um especulador de ações ou em um autor sem heroínas e o público ainda estaria com ele. Shu ficou ofendido e pensou que tinha criado uma prisão para si e para o seu futuro. Mas o escritor achava que esses acontecimentos já estavam no passado e deveria ter esquecido. De repente Wuji apareceu na frente dele. A garota olhou para Shu e sorriu agradecendo pelo que tinha feito por ela há poucos minutos. Nosso herói ficou muito surpreso com sua aparição e pediu que ela contasse a história do Senhor das Cobras Venenosas. Wuji disse que tudo terminou com ela sendo envenenada. E parecia que os eventos foram ajustados com o que ele escreveu. Shu ouviu sua história e perguntou como ela se sentia por ter passado por uma batalha há alguns minutos atrás. Wuji respondeu que não se sentia tão mal e que estava se recuperando. A garota acrescenta que todos os personagens do clã, incluindo Shutianji, não perguntaram como ela estava se sentindo e se estava tudo bem com ela. O protagonista responde que isso não tinha nada a ver com se ele escreveu. A garota pensa que é porque cada personagem tinha suas próprias ações. Wuji explica que provavelmente era porque ela era uma anciã toda poderosa e deveria ser capaz de superar tudo. De repente ela notou que o protagonista tratava como uma criatura viva, ou talvez ele a tratasse como uma mulher simples. Nesse momento ela tinha sentimentos mistos porque ninguém nunca se importou tanto com ela e de repente sua alma estava se sentindo envergonhada. Nesse momento o escritor lhe disse que todos os eventos importantes que ele escreveu certamente aconteceram com ela e foi bom. Shu acrescentou que se ele tivesse escrito que o demônio da mão venenosa faleceu em suas mãos e não escapou na forma de uma alma, então ele deveria ter realmente ido de base. A garota ficou surpresa e perguntou ao autor por que ele escreveu que o vilão escapou se ela poderia facilmente lidar com ele. Shu respondeu que esse tipo de vilão relativamente poderoso deve ser usado como trampolim para o protagonista. Então se ela de fato destruísse ele cedo demais, então Shu terá que criar outro vilão e ele acha isso desnecessário. Shu notou que a expressão facial de Wuji mudou e ela disse que ele poderia controlar seu destino. O protagonista respondeu que ele controlava seu mundo, mas não em um sentido tão amplo como ela pensa e não influenciou completamente suas decisões globais. O escritor deu um exemplo de que não sabia como ela voltava para o seu mundo. Além disso, ele não sabia se seu romance ia ser bem-sucedido e se todos gostariam. Shu também disse que seu encontro estava destinado ao destino, que estava além de seu controle e ele não poderia influenciá-lo de forma alguma. De repente ele parou de beber seu chá e disse a Wuji que ele estava pensando em uma pergunta e quebrando seu cérebro. A garota ouviu atentamente. Então Shu perguntou se ele poderia praticar o que ela praticava. Ele revela que não conhecia uma única prática e tudo o que escreveu no romance foi o que ele inventou. Por isso o jovem também queria aprender a relaxar.
Wuji disse que não havia diferença em sua estrutura corporal e então ele também poderia cultivar. A garota conta que o principal problema era que a energia espiritual neste mundo era sutil e qualquer técnica ali seria ineficaz. Shu disse que talvez o obstáculo dessa aura fosse impedi-lo de se tornar mega forte e muito poderoso. Nesse momento Wuji fala que ele escreveu muitos livros e perguntou se durante todo esse tempo ele nunca pensou que também poderia ser um personagem. O herói mudou o assunto e perguntou por que eles não começam a praticar técnicas marciais mais rápido para alcançar o sucesso. De repente Wuji tocou sua testa e perguntou se foi ele quem escreveu essa técnica que muitas pessoas praticaram. Shu respondeu que isso não era verdade e ele simplesmente copiou algo de uma escritura taoísta chamada Os Sete Sinais de uma Nuvem. A garota diz que queria ver as escrituras taoístas deste mundo. Então o escritor disse que comprou esse material e que tinha centenas de gigabytes de informações sobre ele. Elas estavam armazenadas em seu computador. Depois disso Wuji começa a explicar como cultivar. Ela diz que o que acabou de passar para Shu foi o método de cultivo mental. Então agora vai passar o método de circulação de sua energia. Shu deve memorizá-lo com cuidado porque mesmo o menor desvio causará sérios problemas e ele deveria saber disso muito bem. A menina agora fala que Shu deve estar ciente de que os métodos de cultivo de sua seita enfatizam a retidão e a honestidade, com os 12 sutras servindo como caminho principal e os sutras extraordinários servindo como caminho auxiliar. Shu pediu para esperar e perguntou como exatamente esses 12 sutras eram e como ele poderia treinar seu Kai. Wuji ficou muito surpresa e disse que foi ele quem escreveu no romance sobre esses 12 sutras. A garota não entendeu por que ele mesmo escreveu sobre isso e também perguntou onde estavam esses 12 sutras. Além disso, o protagonista também não sabia como desenvolver o Kai. Então Wuji gritou com ele e perguntou se estava zombando dela. De repente a garota desferiu um forte golpe no prota e ele achou estranho porque dessa vez ela não parecia querer machucá-lo. Além disso, ela cheirava bem. Enquanto isso nosso herói estava deitado no chão e Wuji se afastou. De repente ela notou suas roupas e pensou como isso poderia acontecer e por que ele pendurou suas roupas pessoais lá. Wuji percebeu que ele tinha em suas mãos as roupas pessoais que ela estava usando. A garota não sabia o que ele fez mas pensou que ela não poderia perguntar sobre isso. Logo parecia que ele lavou para ela e a garota pensou em bater nele por ser tão gentil. Em seguida Wuji olhou para o escritor e disse que ele não precisava mais lavar suas roupas porque ela mesma faria isso. O escritor estava deitado e não entendia o que ela estava pensando e por que ela estava tão brava. Shu lembra que não fez nada de ruim com ela e pensou que talvez seja porque ele amassou suas meias. O escritor sentiu que ela iria batê-lo novamente. Mas Wuji só falou que agora ela vai escolher as roupas sozinha porque da última vez estava tão confusa que não entendia nada. Shu concordou com ela e disse que então eles poderiam economizar mais dinheiro para gastar em itens necessários. Em seguida o prota falou que o ponto era que ela conscientemente queria viver neste mundo e pediu que ela ficasse lá para sempre. Além disso o herói acrescentou que ganhou $10.000 esse mês e ela não precisava pagá-lo. Nesse momento Wuji estava pensando se ele realmente queria que ela usasse as roupas deste mundo para que mais tarde ele pudesse fazer o que quisesse com ela. Shu ficou muito surpreso com tais palavras e perguntou por que ela disse essas coisas se ele não fez nada de errado. O cara explicou que ela o entendeu completamente mal e disse que ele só queria lavar a roupa dela. O escritor não sabia por que, mas ele tinha uma vaga sensação de que agora ela parecia mais do que uma pessoa real neste mundo. Ele achou que o dia em que ela deixou as roupas foi mais comovente do que os desaparecimentos anteriores, e ela o fez sentir a separação. Wuji entendeu que ele estava certo mas não entendeu por que ele perdeu a paciência tão rápido. Enquanto isso o herói ficou feliz que ela voltou rapidamente como se tivesse acabado de sair em uma viagem de negócios. Nesse momento Wuji perguntou por que ele estava rindo. O protagonista pensou que desta vez ela estava mais viva e mais parecida com a realidade. Depois de um tempo a garota trocou de roupa e sentou no sofá. Ela disse que uma pessoa como Shu deveria ter sido um vilão em seu livro e feito truques sujos. Mas Shu disse que ele poderia ser o personagem principal que desempenha bem esse papel e pode até ser um vilão. Wuji observou e disse que Shu Tianji parecia ter feito um bom trabalho em se passar por ele. O protagonista disse que não era verdade e ela não deveria bater em Shu. Wuji percebeu que ele admitiu vagamente e disse agora precisava comprar meias novas porque elas não podiam mais ser usadas depois de serem arruinadas na lavagem. O protagonista pensou que ela não estava ciente de que muitas pessoas estavam olhando não para suas meias, mas para suas pernas.
Mas não havia como ela saber sobre isso. De repente Wuji levantou e pediu ao escritor que se sentasse de pernas cruzadas. Ela acrescentou que lhe mostraria suas veias espirituais. Além disso, ele tem 5 dias para fazer tudo certo e disse que se ele não fizesse, ela o venceria. Shu imediatamente sentou no chão e ela notou que ele não estava conseguindo tomar a postura correta. Então ele ainda tinha muito a aprender. Em seguida a garota se aproximou dele e disse que agora lhe mostraria como se sentar corretamente para completar as tarefas. Mas o escritor nem a ouviu e apenas se sentou e olhou para ela congelada no lugar porque agora ele estava pensando em coisas completamente diferentes. De repente Wuji o atingiu na cabeça e disse que ele não a ouvia de jeito nenhum. Apenas se sentou no local e não se moveu. Ela se irritou e perguntou o que ele estava pensando durante todo esse tempo e por que ele não conseguia focar sua atenção nos exercícios. Shu sorriu e disse que agora era a vez dele olhar para suas veias espirituais. Mas ela disse para ele parar de falar. Então Shu sentou-se e fechou os olhos dizendo que agora eles poderiam começar porque ele estava pronto e prometeu que não se distraía. Nesse momento a garota andou ao seu redor e tocou seu ombro. Em seguida Wuji disse que seu corpo era fraco e seco na aparência, seus meridianos estavam bloqueados e ele parecia alto e forte, mas a verdade é que ele realmente tinha músculos flácidos e órgãos fracos. Então isso precisava ser corrigido o mais rápido possível. Shu respondeu que para os escritores da internet os problemas de saúde eram normais e eles já estavam acostumados com isso. Mas Wuji disse que ele ainda não conseguia cultivar seu corpo por muito tempo e precisava cuidar bem dele primeiro. O protagonista ficou envergonhado e perguntou se ela não podia parar de enfatizar a palavra fraco porque ele não gostou. Em seguida ele acrescentou que começaria a treinar hoje e em pouquíssimo tempo alcançaria boa forma física. O escritor disse que agora sabia o que fazer. De repente ele a levou para a cozinha e mostrou um prato muito gorduroso dizendo que estava com fome. Wuji respondeu que ele não só precisava de treinamento mas também dieta e regime alimentar. Tudo deve estar sob controle porque ele comia muito pouca comida uma vez por dia. Nosso herói respondeu que eles eram praticantes imortais que podiam viver sem comida e água. Mas Wuji perguntou se ele queria praticar a imortalidade para que pudesse fazer o que as pessoas mortais não podiam fazer. Shu respondeu que era lógico e perguntou se agora ele poderia chamá-la de professora. Então a garota disse que sendo assim o chamaria de Deus Criador. O escritor disse que seria legal se eles se dirigissem assim. Nesse momento Wuji fala que de acordo com seu conhecimento cozinhar em casa era claramente mais barato do que ir a restaurantes, então questionou por que ele comia fora de casa todos os dias. Shu respondeu que havia muita gente preguiçosa como ele. Em seguida o escritor perguntou se ela sabia cozinhar porque ele não escrevia nada sobre ela, exceto viagens e cultivo. Então ele não sabia nada sobre isso. A garota perguntou se ele tinha algo preparado. O escritor respondeu que de acordo com suas ideias ela deveria ser capaz de trabalhar na cozinha e cozinhar comida. Wuji sorriu e perguntou o que isso significava e por que ela tem que cozinhar comida para ele na cozinha. O protagonista respondeu que esse seria o aluguel pelo apartamento. A garota imediatamente se levantou e disse que ia buscar lenha, óleo, arroz e sal. Então ela cozinharia um ótimo prato. Shu disse que não havia necessidade de lenha porque havia um fogão a gás em casa. Além disso ele tem arroz e temperos. Depois disso eles foram até uma loja de roupas para trocar logo as meias de Wuji. O protagonista perguntou aos vendedores se eles tinham algum modelo de renda para amostras. A vendedora disse que na loja deles dava para encontrar qualquer coisa e perguntou se ele precisava de seda branca. Ele concordou. Enquanto isso Wuji estava olhando para as roupas da loja e notou pijamas. Shu disse que se ela quisesse eles poderiam levar o kit. A garota apontou para o manequim e perguntou por que meninos e meninas se vestiam da mesma forma. Ela disse que era muito estranho. Então Shu perguntou se seu clã não tinha uniformes e disse que era normal que eles usassem as mesmas roupas enquanto moravam juntos. O protagonista diz que sente que estava tentando enganar um velho de 10.000 anos. A garota sentiu que ele estava contando uma mentira. Naquele mesmo segundo o protagonista diz para o vendedor que eles iriam levar mais 2 pijamas e ela imediatamente concordou com ele. A vendedora disse que Shu tinha bom gosto e acrescentou que eles estavam com um bom desconto. Wuji pensou que esses pijamas tinham muitas estampas e pareciam infantis. Então o humor da garota caiu e ela olhou para o escritor sem conseguir entender por que ele comprou roupas tão ridículas. Nesse momento Shu ficou perto da caixa registradora e disse que quem tinha dinheiro tinha a palavra final. Wuji pensou sobre isso e percebeu que tinha que começar a ganhar dinheiro para comprar o que quisesse.
Depois disso eles compraram os produtos necessários e voltaram para casa. Shu fala que hoje foi um dia bastante difícil e imediatamente sentou no chão. Wuji perguntou se ele não tinha vergonha e disse que era pouca coisa. O protagonista respondeu que ela poderia considerá-lo um fraco só porque 20 quilos eram nada para ela e ela poderia facilmente lidar com isso. De repente Wuji perguntou se era possível ganhar dinheiro em seu mundo se você fosse forte ou soubesse lutar. Shu a ajudou a separar os pacotes e Wuji perguntou se ela precisava de uma carteira de trabalho para isso. O herói respondeu que dessa forma ela poderia ganhar dinheiro e até se tornar uma grande figura, mas para isso ela precisava de uma carteira de identidade. A menos que ela atravesse a fronteira para um país devastado pela guerra, o que é um pouco difícil e desnecessário no momento. Wuji respondeu que ela o entendeu e foi até a cozinha. O protagonista queria dizer que ele iria mantê-la com ele e cuidar dela, mas anteriormente ele foi muito duro e agora não conseguiu retomar suas palavras. Enquanto isso Wuji pensou que se ela quisesse se tornar uma pessoa independente, era necessário uma carteira de identidade. Depois disso Wuji achava que cozinhar era trabalho e trazia lucro. Embora fosse um pouco humilhante, ela sentia que estava pagando sua estadia. De repente, quando Wuji abriu a panela, sentiu um mau cheiro insuportável e ela perguntou quando foi a última vez que ele usou a cozinha. Shu se aproximou dela e disse que a última vez foi há cerca de 6 meses. Depois desse tempo ele nem entrou nessa cozinha. Wuji sorriu e pensou que seu criador era muito estúpido porque ele nem sabia do que mais ela era capaz. A garota era imortal, então podia usar magia e a técnica de purificação era um de seus feitiços mais simples. Em seguida ela trouxe a cozinha perfeitamente limpa e em poucos segundos tudo nesta sala brilhou. Shu entrou na cozinha e enquanto falava ao telefone perguntou se poderiam enviar botijões de gás rapidamente. Wuji imediatamente se virou e perguntou com quem ele estava falando. O protagonista respondeu que estava providenciando a entrega de botijões de gás. Então a garota perguntou ao escritor por que ele parou no meio de uma frase. Em seguida ela quis espionar a conversa, mas o protagonista disse que já desligou a ligação. Depois disso Shu sentou no sofá e olhou para o telefone perguntando por que eles estavam discutindo um com o outro. Wuji olhou para ele e perguntou qual era o assunto e o escritor disse que era tudo sobre o romance. A garota fala que não entendia esse mundo em que as pessoas discutiam sobre como escrever livros de outras pessoas. Mas Shu conta que ela também pode discutir com alguém por causa de opiniões diferentes. Além disso, cada um tinha suas próprias ideias e era difícil uni-las. Wuji pensou que as pessoas neste mundo não tinham nada para fazer. O escritor disse que era estranho porque um livro tão pequeno como o dele que acabou de ser publicado se tornou tão discutido. O protagonista achou que, de acordo com a teoria, os leitores que não haviam lido seu romance sequer sabiam de seu livro. E ele escreveu um material tão polêmico que isso não deveria ter acontecido. Antes não havia opiniões ou discussões nos fóruns, mas agora todo mundo está lendo. O escritor não entendeu como era possível escrever sobre o envenenamento de Wuji e de repente se tornar tão viral e causar tamanha discussão entre os leitores. Wuji ficou surpresa e perguntou se era bom ou ruim. Els pensou que parecia que ela tinha lhe causado muitos problemas. Mas o protagonista disse que é claro que era bom porque ele tinha medo de que os primeiros leitores não lessem seu romance. Mas agora que novos leitores apareceram ele poderia continuar escrevendo. De repente Shu lembrou e disse a Wuji que os livros de história que ela pediu chegaram há 2 dias e ela percebeu que era rápido. O protagonista imediatamente tirou um livro da estante e o entregou. Ele disse que ela deveria ler porque era o melhor livro. Wuji ficou surpresa e lendo a capa disse que eram apenas 5.000 anos e sua civilização ainda era muito jovem. A garota acredita que este mundo não era tão velho quanto ela. Shu a acariciou na cabeça e disse que ela era sua velha senhora. Além disso, ela não deveria ter levado sua idade muito a sério. Assim como trilhões de anos eram apenas números para os escritores. Ele disse que no mundo prático durante décadas a civilização não mudou ou se desenvolveu, o que era inseparável. O herói explica que o tema dos livros imortais era mais sobre cultivar a imortalidade, mas este livro era sobre as mudanças sociais no mundo. Wuji sentou e leu este livro. O herói pensou que ela estava lentamente começando a ficar confortável neste mundo completamente novo. Então o escritor olhou para ela e disse que eles deveriam capturar esse momento como uma lembrança. De repente alguém bateu na porta com todas as suas forças e disse que era o gás. O protagonista respondeu que já estava a caminho. Ao mesmo tempo Lin colocou o telefone no bolso e disse ao irmão que era tudo o que ele poderia fazer por ele.
Depois de algum tempo Shu continuou a trabalhar sem parar, ele nem percebeu que já havia bebido todo o seu chá enquanto trabalhava. Nesse momento Wuji olhou para o escritor e pensou que agora ele trabalhava incansavelmente e ela não estava fazendo nada. Então ela pensou que talvez fizesse sentido lhe trazer água e chá para que ele pudesse escrever calmamente um livro e não se distrair. Ela se perguntou como era chamado isso neste mundo, então presumiu que essas pessoas eram chamadas de uma menina serva. De repente Wuji se perguntou por que esse pensamento veio à sua mente. Ela questionou secretamente se o protagonista estava a corrigindo mentalmente. Depois de algumas horas, ele terminou seu trabalho e pensou que agora só poderia seguir o caminho do cultivo. Isso distinguiu do estilo de escrita habitual. Shu percebeu que não precisava pensar no papel oculto da heroína ou em atrair inimigos. O herói notou que sua escrita era cada vez mais parecida com a de Zan. Ele achou que talvez se seu romance se tornasse popular ele daria os créditos a Zan. Então o protagonista enviou o capítulo para a rede e seus críticos disseram que era muito curto e fraco. O herói pensou que metade dos leitores o deixaria, mas agora ele descobriu que sobraram 10 e isso não foi ruim. De repente o escritor se distraiu porque sentiu que algo cheirava muito agradável em sua casa e parecia que esse cheiro vinha de sua cozinha. Quando Shu entrou na cozinha ele notou que Wuji estava lá e estava preparando algo muito saboroso de acordo com a receita. Nosso personagem principal imaginou que Wuji era uma pessoa capaz de dominar o mundo e ao mesmo tempo desfrutar de sua casa, mas ele achava que no livro ela estava longe de se mostrar assim como uma esposa, mas na realidade ela inesperadamente se juntou a essa atmosfera de vida. Wuji o notou e perguntou ao escritor se ele não tinha visto um prato saboroso. Shu olhou para a comida e disse que nunca tinha visto nada parecido e perguntou por que ela cozinhava dessa forma. A garota respondeu que dessa forma o processo de cozimento parecia diferente e a comida ficava mais saborosa, então era mais fácil comer e ele podia verificar isso. Shu experimentou essa comida e se perguntou se o repolho era o que ele imaginava que fosse. Ele disse que era muito saboroso e ficou muito feliz que os imortais realmente usaram habilidades de controle de fogo para cozinhar alimentos. O protagonista falou que estava tão bom que a comida de restaurante agora iria parecer comida para porcos. Wuji olhou para ele e perguntou se ela poderia ganhar dinheiro trabalhando como chefe porque ela era uma cozinheira muito boa, mas Shu disse que perguntou a muitas pessoas e teve a impressão de que na situação dela é muito difícil fazer um grande nome neste campo. Ele disse que ela tinha que deixar rastros de sua vida no mundo, ou pelo menos criar um registro plausível de sua existência em outras cidades. Wuji respondeu que era verdade e contou que se de repente um discípulo aparecer em seu clã e alegar que ele era um deles, ninguém acreditaria nele, então a garota achou que não tentaria. Ela disse que esperaria até saber mais sobre este mundo antes de sair. O protagonista ouviu e a entendeu. Então ele perguntou quantos livros ela já havia lido e se havia algum ponto que não estivesse claro para ela nesses livros históricos. Wuji respondeu que leu alguns livros mas até agora tudo estava claro. Ela contou que havia muitas semelhanças entre o mundo antigo e o mundo do livro. Eles usaram mitos e lendas como as 4 imagens e o mundo antigo era mais fácil de se relacionar. Além disso a menina conta que sempre lhe pareceu que seu mundo deveria ter sido espiritual, porque em muitos livros havia essa parada. Ela falou sobre uma diminuição significativa da energia espiritual na Terra e talvez ela tenha desaparecido após a destruição das veias espirituais do dragão. Wuji sentiu que desta vez a aura era um pouco mais densa que da última, mas estava tão fina que ela não conseguiu confirmar. Shu pensou e disse que talvez fosse o renascimento da aura e por isso ela sentiu tantas mudanças em seu mundo. De repente o protagonista entendeu e presumiu que é por isso que Wuji fugiu do livro. Agora ele encontrou respostas para muitas perguntas. O jovem pensou que se fosse verdade talvez ele não tenha sido o único que encontrou tais esquisitices no mundo. O protagonista imaginou que se o mundo estivesse realmente sendo atualizado ele não teria que sentar em casa e escrever romances, mas começar a mudar algo em sua vida. O herói percebeu que precisava participar de reuniões que estava adiando o tempo todo, como um encontro com escritores e também um encontro com colegas de classe. Ele pensou que se tivesse a mesma profissão que Lin eles deveriam participar de tais eventos com mais frequência, porque poderiam aprender algo em comum. Mas Shu não gostava de se comunicar com as pessoas e tinha fobia social. Isso significava que sua vida mudaria tanto quanto seu trabalho, mas de repente ele notou Wuji na frente dele e pensou qual era o sentido de mudar algo agora. Ele mesmo não queria fazer isso. Então, depois de tantos pensamentos, o protagonista achou que o mais importante era fazer seus exercícios.
Então Shu foi correr com Wuji. De repente ele parou e disse que não podia mais continuar. Mas Wuji ficou na frente dele e disse para ele não parar e continuar correndo porque só tinha 50 voltas restantes. Depois disso a garota sentou na barra horizontal e perguntou ao escritor por que ele simplesmente se pendurou lá e não se levantou, mas ele pediu que ela ficasse em silêncio. Wuji perguntou que tipo de exercício estranho ele estava fazendo e Shu respondeu que é chamado de flexão. Nesse momento, a menina pergunta se isso era tudo que ele era capaz de fazer. Ela acrescentou que eram exercícios fáceis para crianças em idade escolar. Shu gritou e perguntou por que ela estava sentada ali olhando para ele. Em seguida o jovem pediu para ela ir ler seus livros e não perturbá-lo. Nesse momento Wuji disse para ele parar de treinar porque é o suficiente para hoje e amanhã eles vão continuar a treinar duro. O protagonista logo perguntou se ela ia tomar banho. Ele acrescenta que sabe que sua força é incomparável, mas provavelmente Wuji ainda não está livre de ficar coberta de poeira e sujeira. Mas a garota respondeu que ela poderia se limpar com feitiços e perguntou por que não tentar, isso economizaria tempo e esforço. Mas Shu disse que era estranho e ele não teria a sensação de que havia se lavado e estava limpo de todos os germes e bactérias. Wuji sentou e pensou que a convivência entre homens e mulheres é problemática, especialmente quando estão apenas a uma porta de distância. E a sensação de um homem tomando banho. A garota pensou que sua mente era tão clara quanto a lua brilhante e ela não pensou nele e não o viu, mas ela percebeu que o que ele acabou de dizer fazia sentido. Apesar do fato de que ela usava magia, ela sempre quis tomar banho. Então Wuji pensou que ele deliberadamente lhe disse isso agora porque ele conhecia todos os hábitos dela e ele queria que ela tomasse um banho. A garota pensou como o protagonista não tinha vergonha e ela decidiu que não se lavaria mesmo que ela realmente quisesse. Repente, quando Wuji entrou no quarto, ela notou que todos os itens necessários para a casa já estavam no quarto. Ela se pergunta se o protagonista comprou essas coisas antes dela voltar. Wuji pensou que Shu realmente queria morar com ela porque ele fez até os preparativos. Ela olhou para o travesseiro ao lado dela e pensou que ela realmente não precisava dormir e poderia ficar sem dormir à noite. Enquanto isso, Shu deitou na cama e se perguntou se Wuji sabia como usar a tecnologia moderna do ar-condicionado. Ele pensou que ela parecia ser capaz de suportar o calor e frio. Ela até já tinha vestido roupas grossas no tempo quente e nada aconteceu. O herói achou estranho que depois de todo o exercício de hoje ele não quisesse dormir, então Shu ficou ali por vários minutos e ainda não conseguia dormir, por isso ele decidiu que deveria ir ao banheiro. De repente, quando Shu quis abrir a porta do quarto, ele notou que Wuji estava ali e ela já havia tomado banho. Wuji estava muito envergonhada e ela não se importava se ele a visse em outro momento, mas ela tinha muita vergonha dele vê-la com esse pijama que ela tanto reclamou. Nesse momento Shu apenas sorriu para ela desejando boa noite e lhe pediu para ter um bom descanso. Então o protagonista foi para o banheiro e rapidamente bateu a porta. Wuji caiu em si e foi para a cama para esquecer rapidamente isso. No dia seguinte, o escritor explicou a Wuji que eles tinham um ar-condicionado e o controle remoto era o mesmo que um controle remoto de TV. Em seguida ele pediu que ela ligasse o ar-condicionado se ela sentisse calor ou frio. Shu estava deitado no chão neste momento e disse que não podia mais continuar treinando porque não tinha mais força. Por isso pediu para parar de treinar hoje porque seu corpo não aguentava mais. Wuji ficou surpresa e perguntou se essa era toda a sua motivação. Por quê? Ela notou que ele ainda nem tinha começado a estudar. Wuji segurou sua mão dizendo que o que aconteceu foi que ele não treinou por muito tempo e depois do treino de ontem teria sido melhor se ele tivesse feito uma massagem em vez de ir ao chuveiro. Shu perguntou se havia uma maneira de se recuperar disso para que ele não sentisse mais tanta dor. A garota respondeu que é claro e com a ajuda da magia dos imortais ele não sentiria mais dor, mas de repente a garota perguntou por que suas técnicas imortais podem funcionar em tudo menos na cura. Shu se perguntou como ele poderia explicar isso para ela e pensou que agora ele iria encontrar uma maneira de fazer isso. O protagonista explicou que na TV o personagem principal poderia curar os homens com essas roupas. Mas as mulheres sempre tiravam suas roupas para curar suas feridas. E como autor do harém ele podia explicar que quase tudo poderia ser feito através de roupas, mas não curando, porque quanto mais roupas houvesse pior era. Então Shu pensou que Wuji ficaria furiosa se ela tivesse que fazer isso e ele tinha certeza disso, mas Wuji olhou para o escritor com desagrado e percebeu que esse parasita estava novamente pensando em algo ruim. Então ela mandou o herói ir fazer alterações no texto porque ela sabia que ele poderia mudar essa regra reescrevendo seu livro e fazendo alterações. Nesse momento Shu disse que se quisesse mudar teria que esperar um pouco até resumir o enredo principal.
Então a garota pergunta se ela realmente tinha que tocar ele para curá-lo e ele disse que parecia que sim. De repente Vuji saiu de lá e disse para ele se curar sozinho. Nesse momento o protagonista se levantou e disse que treinou para desvendar o segredo de sua aparição dia após dia. Então se essa dor persistir por alguns dias e ela voltar novamente será uma perda de tempo. A garota respondeu que ele não era tão fraco que não pudesse se mover. Ela disse que ele só queria enganá-la e o mandou sair. O protagonista foi jogado no chão e percebeu que aquela velha senhora não era tão fácil de enganar. Ela já havia adivinhado tudo com antecedência. Depois disso Shu continuou a treinar e relaxar, enquanto Vuji se perguntou se ela precisava descobrir mais informações sobre a medicina deste mundo. Ela não gostava muito da ideia de que agora poderia viver em paz, porque pensou que nunca havia se esforçado por novos conhecimentos até o momento em que entrou nesse mundo interessante com seu criador. Além disso a garota pensou que talvez em décadas fosse engraçado para ela ver os cabelos grisalhos de Shu crescerem. Nesse momento ela pensou sobre isso e percebeu que não seria bom se Shu partisse e ela claramente não queria isso. Então de repente Vuji bateu nas costas do protagonista e disse para ele se levantar. A garota não queria imaginar o herói partindo e ela achou que só tinha que fazê-lo trabalhar mais, mas de repente o protagonista começou a chorar e disse que não conseguia. Depois desses treinos extenuantes, Shu deu a Vuji um telefone e disse que agora ela tinha um celular pessoal. A garota ficou feliz e disse que era uma arma mágica que poderia enviar cartas a 1000 milhas de distância e parecia ser caro. Shu disse que ela poderia começar a usá-lo e Vuji disse que parecia algo caro. Então ela perguntou quantos dias ele poderia gastar o dinheiro recebido de seu livro. Shu sorriu e perguntou se ela não os emprestava a ele, porque ele se lembrava que nos últimos dias ela permitiu que ele usasse esses produtos. Nesse momento a garota perguntou se ele estava tentando torná-la ainda mais endividada para que ela não pudesse pagá-lo de volta. O herói perguntou de onde ela tirou isso. Vuji sorriu e perguntou a Shu se ele sabia a maneira mais fácil neste mundo de pagar a dívida. Ela acrescentou que a solução mais simples era simplesmente eliminar o cobrador, porque se ele não estivesse vivo, então ela não teria que pagar. Por nada, Shu assentiu com a cabeça e disse que essa não era sua Vuji. A garota se irritou e perguntou ao escritor por que ela tinha que ser sua Vuji frio. Ela diz que nunca pertenceu a ele. De repente mastigar Shu pediu para ela lhe dar a mão. Ela ficou muito surpresa e perguntou o que ele precisava dela. Então Shu pediu que ela apenas desse a mão e perguntou se ela não acreditava nas palavras dele. Ele questionou se Vuji achava que ele se atreveria a fazer alguma coisa. De repente o herói pegou uma caneta e começou a escrever algo na mão de Vuji. Então ele sorriu e pediu que ela se lembrasse apenas desses números que era seu número de celular. Vuji se perguntou se ela agora tinha seu próprio número e se isso significava que ela estava se tornando alguém deste mundo. Nesse momento Vuji notou que o nome de Shu era o único na lista de endereços do telefone, e até mesmo o verso de seu número pertencia a ele. Ela percebeu que ele está fazendo de tudo por ela mesmo sem ser rico. Nesse momento Vuji prometeu a si mesmo que se ele voltasse a falar sobre ajuda ou tratamento então ela o ajudaria, porque vendo como seus braços e pernas doíam ela entendia que era difícil para ele. Inesperadamente Vuji teve a sensação que queria voltar e essa sensação não era boa, mas ela olhou para o escritor e se perguntou se ela realmente deveria voltar. Ela não queria e decidiu preparar uma refeição deliciosa para ele. Depois disso o protagonista falou que poderia fazer uma transferência de dinheiro para ela. Caso ela fosse às compras poderia escaneá-los. Vuji até comprou uma nova roupa para explorar esse mundo. Agora o protagonista disse que eles precisavam de um apelido e perguntou a Vuji se ela tinha uma ideia para seu próprio apelido legal. A garota estabeleceu um nome para si mesmo chamado Água Segue o Céu. Em vez de um nome ela escreveu algum tipo de poema. Vuji ficou muito surpresa e se perguntou por que ela escreveu um poema descrevendo o livro de Shu em vez de seu nome real. Ao que tudo indica de acordo com a ideia dele, a água era ela e o céu era Shu Tiange, e ela sempre o seguia. Vuji olhou para o escritor e pensou que parecia que ele nem pensava nisso e ela criou essa teoria da sua cabeça. Mas Vuji acredita que ele provavelmente estava feliz por ela ainda usar o nome que ele lhe deu e não se esqueceu disso por um minuto. Então a garota disse que não havia sentido em mudar seu nome e perguntou ao escritor onde ela poderia comprar receitas porque queria cozinhar pratos deliciosos. Shu respondeu que não precisava comprá-los e poderia apenas assisti-los em seu telefone ou computador porque havia muitos vídeos. Vuji ficou muito surpresa e perguntou se ela poderia ver as receitas sobre essa coisa em que ele imprimiu. Nosso herói disse que essas duas coisas eram as mais importantes neste mundo,
E quando ela dominasse se tornaria uma pessoa moderna. Então Wuji pediu ao escritor para ensiná-la a usar essas coisas para que ela pudesse rapidamente se encaixar e se acostumar com este mundo. Enquanto isso, um cara estava na rua e disse que devia estar lá, então de repente ele atravessou uma parede. Depois de algum tempo, nosso herói pensava na trama de Wuji e como ela girava principalmente em torno da coleta de materiais para ascensão a um novo nível. Na verdade já não havia muito coisa relacionada a Shutianji. Ele pensou que em comparação com o estilo de escrita anterior o papel de Wuji aumentaria gradualmente e tudo isso levaria seu romance a ter dois personagens principais. No entanto o protagonista se perguntou se ele deveria ter feito mais cenas individuais com outras pessoas para fazer parecer um retrato de grupo. De repente Shu notou que uma mensagem estava tocando. Ele perguntou quem estava escrevendo para ele. Naquele momento algo aconteceu. O herói percebeu que estava escrito lá que decidiram bloquear seu trabalho. E ele se perguntou se realmente seguiria os passos do seu amigo Zan. Estava escrito lá que o limite de palavras estava quase acabando e eles apresentaram um pedido de bloqueio e o editor-chefe aprovou. Não era exatamente isso que Shu havia planejado. Ele estava escrevendo muito ultimamente e achou que isso era bom, mas de repente ele viu o comentário de Zan e ele escreveu que Shu respondeu às resenhas de livros como um robô incansável. O protagonista percebeu que estava trabalhando muito e embora sentisse que isso não era suficiente, ele notou que sua velocidade de digitação havia aumentado. Nesse momento Zan escreveu que o viu indo às compras com uma bela mulher, e notou havia amor entre eles. Shu ficou surpreso e se perguntou onde Zan poderia ter visto porque ele não costumava dar um passeio com Wuji. Então o herói presumiu que o amigo estava trabalhando nas proximidades. Zan respondeu que trabalhou como segurança há 2 dias. Ele estava perseguindo um ladrão mas o perdeu. Então acidentalmente os viu e pediu que tivessem cuidado porque havia ladrões na cidade. O protagonista leu as mensagens do amigo e não conseguiu acreditar que havia ladrões em sua área. Depois disso Wuji chamou o escritor para jantar. O protagonista se levantou e foi em direção à cozinha. A garota perguntou o que havia acontecido e disse que ele parecia muito feliz. Shu disse que estava tudo bem com ele e o clã lhe concedeu um lugar na Casa das Escrituras, mas dependia apenas dela. Wuji ficou muito surpresa com suas palavras e perguntou se ele precisava de tratamento porque ele parecia muito estranho como se estivesse muito nervoso. De repente a garota olhou para ele e perguntou se isso significava que sua atitude em relação ao personagem principal foi transferida para ele neste mundo. Shu estava cheio de vontade de viver e ele pensou que talvez fosse a aparição da heroína que lhe trouxe sorte, mas a garota disse que aproveitaria o sol da tarde para praticar e pediu que ela não a perturbasse, a menos que fosse algo sério. Depois de algum tempo Wuji estava sentada sozinha na sala fechando os olhos e praticando. De repente um homem estranho começou a aparecer da parede atrás dela com uma faca em suas mãos. Ficou claro que ele tinha mais intenções. O cara percebeu que essa era a pessoa errada. Mas quando a viu cultivando achou que o erro não foi em vão. Enquanto o cara se prepara para atacar a garota se virou bruscamente. O cara imediatamente congelou no lugar e largou a faca. O homem ficou surpreso e não entendeu porque ele não conseguia se mover. Ele achava que era algum tipo de técnica de captura. De repente o ladrão começou a inventar desculpas de que estava apenas passando e acidentalmente esbarrou nela. Logo o herói apareceu atrás do estranho e o atingiu com todas as forças. O ladrão foi imobilizado por um tempo. Shu estava muito preocupado e perguntou a Wuji se ela estava bem e se ele havia lhe causado algum dano. Wuji sentou-se calmamente no chão e disse que o ladrão precisava de mais ajuda do que ela. O protagonista olhou para o ladrão deitado no chão e pensou que se ele estava na frente de Wuji realmente o ladrão tinha que temer por sua vida. O herói lembrou que ela ainda era imortal e não importa quão fraco seu poder fosse, ela tinha a alma de uma pessoa poderosa. Wuji diz que esse ladrão entrou diretamente pela parede muito silenciosamente e perguntou se o herói realmente ouviu ele entrando, mas o protagonista respondeu que queria tirar uma soneca mas não deu certo. Então ouviu algo e decidiu verificar o que estava acontecendo no quarto. Wuji reparou que apesar de tudo o herói rapidamente correu para ajudá-la. Shu correu em direção ao ladrão com uma vassoura nas mãos e até estava com os sapatos errados. Então Wuji pediu que ele se acalmasse e disse que o ladrão estava com uma faca nas mãos. Em seguida ela questionou se ele sabia o que estava fazendo. Shu respondeu que isso era assunto de homem. Enquanto isso o ladrão pensava no que havia de errado com esse casal e questionou se eles não entenderam que havia um ladrão caído no chão. O cara esperava outro tratamento e não ficar ouvindo discussão. Ele lembrou que pessoas comuns costumavam mandar bandidos para a delegacia.
Nesse momento o protagonista disse que eles teriam que chamar a polícia e disse a Vuji que ela não poderia enviar esse ladrão para o próximo mundo, mas a garota respondeu que queria torná-lo um tolo e perguntou se isso era realmente ruim. O ladrão estava muito assustado porque a garota queria destruir em sua alma. Nesse momento Shu respondeu que primeiro tinha que perguntar ao bandido se ele quer. Vuji disse que ele era fraco e que ela encontraria respostas para perguntas sem machucar sua alma. De repente o ladrão ficou de joelhos e pediu que ela dissesse o que ela queria saber porque ele contaria tudo o que lhe interessasse. O ladrão percebeu que ela poderia colocar uma pessoa em seu lugar com um olhar, isso sem mencionar sua força. Então ele não queria se tornar um tolo. Logo Vuji ficou na frente do ladrão e disse a ele para dizer onde ele aprendeu a andar através das paredes e ela estava esperando por uma resposta rápida. O ladrão ficou surpreso e perguntou se aquilo era tudo que ela estava preocupada. Em seguida o bandido perguntou se ela não queria perguntar por que ele veio até ela. Vuji imediatamente apertou os olhos e o ladrão percebeu que se ele não dissesse a verdade enormes problemas o aguardavam. O ladrão começou a falar que foi seu dom que despertou. E acrescentou que havia muito mais pessoas como ele. Vuji e Shu ficaram muito surpresos com essa resposta. Shu perguntou se realmente havia muitas pessoas assim e falou que viveu por quase 30 anos e nunca soube nada sobre isso. O ladrão respondeu que para as pessoas que despertaram talento era normal não ter amigos no início, mas depois tinham conexões em círculos. Shu perguntou se eles tinham a capacidade de atravessar paredes e usaram para se tornar um ladrão. O estranho se perguntou de que tipo de ladrão eles estavam falando, então se questionou se ele realmente parecia um ladrão e achava que deveria ter trocado de roupa. O estranho explicou que na verdade ele estava procurando um inimigo na área mas não sabia como ele era. Então ele vasculhou todas as casas. De repente o herói disse a Vuji que esse estranho estava mentindo e mandou ela bater rapidamente nele. A garota imediatamente executou a ordem e perguntou a Shu como ele sabia que aquele estranho estava mentindo. Shu respondeu que ninguém visita casa por casa ao meio-dia. O protagonista acrescentou que esse é o horário que as pessoas tinham o hábito de cochilar, então Shu disse ao estranho que eles sabiam que naquele momento ou ninguém estava em casa ou as pessoas estavam dormindo. E é por isso que ele escolheu esse momento. Shu acrescentou que o cara não podia enganá-los. Vuji atingiu o estranho no rosto e disse que ele continuou a mentir descaradamente para seus rostos. O herói percebeu que ela era muito cruel e ele teve sorte de não ter sido atacado, porque ela podia lidar com qualquer um sem dó. Nesse momento o estranho disse que não havia mais necessidade de brigar e pediu para poupá-lo porque ele contaria toda a verdade. Então o estranho disse que estava lá para lidar com Yuen. Ele a seguiu e viu que o elevador parou neste andar. O protagonista lembrou da garota porque Zhang gostava dela e ela realmente era sua vizinha. O estranho disse que era tudo sobre boxe subterrâneo. Ying havia vencido muitas brigas e havia até uma suspeita de que ela estava envolvida em assassinatos por contrato. O herói perguntou se ainda existia combatentes e assassinos subterrâneos. Ele também não esperava isso de uma bela garota. O herói também pensou que como sua heroína do livro poderia se mover por mundos, não era surpreendente que houvesse outra força sobrenatural em seu mundo, mas então Vuji se aproximou do escritor e perguntou se ele queria verificar o círculo de amigos desse homem. O herói respondeu que eles não deveriam se envolver sem conhecer a força da outra parte e perguntou se ela poderia apagar sua memória para que eles o entregassem à polícia. Vuji concordou com ele e disse que faria isso agora. Ela acha que não será difícil apagar um pequeno período de tempo de sua memória. Shu pensou em seus pensamentos que Vuji realmente gostaria de participar desse assunto e para ela essa era a maneira mais rápida de mergulhar na atmosfera inusitada deste mundo. O protagonista pensou que esse círculo secreto seria mais significativo para ela do que ficar sentado em casa entediado. Shu achou que isso era muito mais interessante, mas ele não queria de repente arruinar uma vida tão boa que ele realmente gostava. No entanto, o herói queria que ela se familiarizasse com o mundo real o mais rápido possível, mas não dessa forma, porque ele não queria expor sua vida ao perigo e ao sofrimento. De repente, Vuji ordenou que o estranho lhe desse todo o dinheiro e joias. Por quê? Ela estava sentada em um lugar há tanto tempo e não queria roubar ninguém, mas ele mesmo veio até lá. Em seguida Vuji segurou o dinheiro na mão e se perguntou se era moeda local. Ela questionou se sua denominação correspondia aos números como no WeChat. A garota acreditou que dessa forma ela poderia ganhar dinheiro mais rápido do que escrever livros e agora ela poderia pagá-lo de volta. Então ela perguntou ao escritor se ele queria dinheiro. Depois disso a garota pediu ao escritor para se livrar rapidamente desse estranho, a fim de evitar os problemas que o homem apresentou.
Eles rapidamente deixaram o estranho na rua e Wuji perguntou a Shu se ele achava que estava tudo bem e a polícia não os pegaria por esse ato e os puniria por um crime tão grave que eles cometeram. A garota acrescentou que ela adicionou um fragmento à sua memória de como ele entrou nesta área e ele não os reconheceu. Além disso, Wuji fala ao escritor que ele não poderia ter relatado isso à polícia e ele se perguntou onde ela tinha essa experiência. Shu falou que se esse ladrão tivesse entrado em outro quarto as pessoas poderiam ter se ferido e teriam que ser levadas para a polícia. De repente um policial se aproximou do ladrão e disse ao seu povo que havia encontrado um homem e que precisava de reforços. Wuji perguntou ao escritor o que aconteceu com ele e por que ele estava tão chateado e sem humor. Então Shu pediu que ela não roubasse mais as pessoas porque mais cedo ou mais tarde enfrentaria a consequência. A garota perguntou por que ele não escreveu isso em seu personagem. Shu disse que talvez ela tivesse essa ideia por causa de sua visão de mundo, e ele não sabia como pará-la. O protagonista acrescentou que só estava preocupado com ela não ficar viciada em dinheiro fácil, mas ele não se importava com o ladrão. Wuji pediu perdão ao escritor dizendo que o entendia e agora estará mais atenta do que de costume. Depois disso Shu disse que todos sonhavam com o sobrenatural, mas na verdade se sentia desconfortável porque sabia que a vida não seria a mesma. O protagonista relata que ele era uma pessoa comum que viveu uma vida comum por mais de 20 anos. Wuji pensou que se seu Deus Criador era uma pessoa comum, então não havia necessidade de pensar nos outros. Shu explica que nem sabia como ela saiu do outro mundo. Além disso ele não tinha habilidades mágicas. Wuji disse que os poderes que os outros despertaram simplesmente caíram do céu para eles, e eles também não conseguiram encontrar uma explicação. Ela conta a Shu que o motivo de seu transtorno era fraqueza e ele deveria ter sido forte o suficiente. O protagonista pensou que talvez Wuji estivesse lhe dizendo a verdade e ele precisava pensar em suas palavras. O herói pensou que ela era forte o suficiente para mudar seu destino. De repente, no momento da conversa, carros da polícia apareceram na frente deles e eles ficaram muito surpresos com isso. Mas logo Shu notou Lin ao lado da polícia e se perguntou que ele estava fazendo lá. Enquanto isso a polícia colocou o bandido no carro e ele não conseguia lembrar quem ele era e onde estava. Lin Wuyan ficou ao lado da polícia e olhando para tudo isso. Quando ia acender um cigarro ele de repente se distraiu. Lin notou que seu amigo Shu estava de pé na multidão de pessoas e ficou muito surpreso ao vê-lo lá. Então o protagonista se aproximou de seu amigo e Wuji os observou. Ela ficou imaginando como esse encontro terminaria. Lin perguntou ao amigo se ele morava lá e o protagonista disse que morava a algumas quadras de distância. Ele explicou que só estava apenas passando para ver o que estava acontecendo lá. Em seguida o herói notou que Lin tinha sido transferido. O amigo respondeu que havia apenas alguns casos especiais relacionados ao seu trabalho. Então ele olhou para Shu e perguntou se ele tinha visto algo estranho. Mas nosso herói disse que nem conhecia ninguém em sua casa, muito menos as pessoas que moravam em seu bairro. Ele acrescentou que nada mudou para ele nos últimos dias. Lin disse que ele entendia claramente seu amigo e então um policial correu para Lin dizendo que haviam verificado a vigilância e tinha notícias. Nesse momento Lin disse a Shu que eles iriam conversar mais tarde. O protagonista diz que não podia acreditar que Lin se tornou o chefe e falou que da próxima vez que ele iria convidá-lo para jantar. Depois disso o amigo se aproximou do policial que explicou que o bandido apareceu de repente. As câmeras não viram ninguém e nem mesmo um fantasma ao lado desse cara, então era muito estranho e desconhecido. Lin disse a ele que o entendia. O cara acrescenta que há muito queriam flagrar uma pessoa passando pelas paredes e não esperavam notá-lo lá. Então um policial se aproximou de Lin e disse que eles estavam quase terminando o arquivo e tudo estava pronto. Lin pediu para regressar ao julgamento e as pessoas com capacidades deveriam ser tratadas pela polícia. Depois disso Lin entrou no carro da polícia e rapidamente se afastou de lá. Enquanto Shu assistia a tudo isso,